Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, pessoal! Essa série de vídeos do projeto Música Toca é realizada com recursos da Lei 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. Então, hoje, conforme combinado na nossa primeira aula, vamos aprender a montar o clarinete, tirar som do instrumento e também vamos aprender a fazer a nossa primeira melodia no clarinete. O clarinete utilizado nas aulas práticas será o clarinete soprano si bemol, porque é o clarinete mais fácil de encontrar nas lojas, é um clarinete que combina melhor também com o som de orquestras, de grupos musicais. E para quem é pequeno, crianças de repente 7 anos, 8 anos, 9 anos, que tem as mãos um pouco menores, nós recomendamos o clarinete soprano em dó ou o clarinete soprano em mi bemol, a requinta, que eles têm um espaço menor entre os dedos, a digitação fica mais fácil também. Porém, hoje na aula que vamos aprender a tocar nossa primeira melodia, o acompanhamento e a partitura serão na afinação de si bemol, que é para o clarinete que vamos estar utilizando nessa aula. Agora, então, vamos começar a montar o clarinete. Eu gostaria de começar apresentando para vocês a boquilha, tá? A boquilha, ela é aqui toda feita em plástico ABS. Nós utilizamos normalmente uma proteção aqui, que é a proteção da Van Doren. Ela é feita em espuma, que é para nós poder pôr o dente aqui em cima, com proteção para que não haja o desgaste da boquilha e para que também não ocorra desgaste dos dentes. Essa proteção é muito recomendada. Ela é bem baratinha, bem fácil de encontrar em qualquer loja de instrumentos. Antes de montarmos a boquilha, vamos passar o grease, que é a vaselina em creme, que ela é feita especificamente para a cortiça. A gente passa um pouquinho aqui, ó, com o dedo mesmo, só para facilitar depois a montagem no clarinete. E aqui temos a palheta, então, vamos utilizar a palheta Van Doren. Como nós falamos na primeira aula, pode ser utilizada a palheta branca da Van Doren ou também a palheta preta da Plasticover. E essa palheta aqui, ela é uma numeração 13,5, que é a numeração que eu utilizo para tocar. Porém, a numeração recomendada para iniciante é 1,5 ou 2. Então, palheta Van Doren ou palheta Plasticover, numeração 1,5 ou 2. Aqui vamos colocar a abraçadeira. Eu tenho preferência pela abraçadeira de couro, que como nós também falamos na primeira aula, ela dá uma sonoridade mais aveludada para o clarinete e ela é para firmar uma afinação melhor, mais constante no instrumento. Podemos utilizar a abraçadeira assim, para frente, com o parafusinho para frente, ou podemos utilizar a abraçadeira com o parafusinho para trás. Porém, eu prefiro também utilizar e recomendo que tu utilize com o parafuso para frente, pois a gente tem aqui na abraçadeira a proteção que vai evitar qualquer tipo de dano à palheta. Então, vamos sempre tentar utilizar desse lado aqui, certo? Então, colocamos aqui, ó, bem no meio da palheta, com um pouquinho de proteção para cima, um pouquinho para baixo. Firmar aqui, para ficar mais apertadinho. E depois conferir aqui em cima, na boquilha, para que a gente fique com a palheta no limite da boquilha, ó. Sem que fique muito para cima e sem que fique muito para baixo, ó. É no limite, é rente ao limite da boquilha. Bem centralizada e finalizamos a abraçadeira. Agora, vamos tentar tirar o som da boquilha. Esse som que a gente tira, ele é só um exercício, não é nenhuma nota musical. O som que ele é produzido pela boquilha ele é chamado de harmônico. Para produzirmos o som, precisamos dobrar os lábios em cima dos dentes na parte inferior para ter contato com a metade da palheta aqui, assim. E aqui em cima vamos colocar os dentes, assim. O sopro tem que vir com força suficiente para fazer com que a palheta vibre, pois a vibração da palheta é que vai fazer o som acontecer na boquilha, dessa maneira. Eu fiz um som longo, mas também pode ser feito um som mais curto, dessa maneira. Vocês perceberam que o som pode sair um pouco mais grave ou um pouco mais agudo?
Essa variação acontece conforme a pressão do meu lábio na palheta. Então, se eu apertar mais o meu lábio, mais agudo vai sair o som, e mais forte o meu sopro, mais agudo e mais constante o meu som. Se eu apertar com menos força e assoprar mais suave, o meu som vai sair mais grave. Então, aqui nós já estamos com a boquilha montada, com a palheta colocada. Eu fiz aqui um pouco mais rápido, mas para ti em casa pode demorar um pouquinho mais. Mas eu quero te lembrar sempre que com muito cuidado, muita paciência, muita atenção ao montar a palheta na boquilha, porque a palheta ela é feita de cana, então ela é bem sensível. Qualquer enroscada no dedo, na roupa, qualquer coisinha, qualquer contato um pouco mais forte pode quebrar a palheta. Então, pode fazer com toda a calma, com todo o tempo do mundo, segue os passos, volta o vídeo, repete, olha direitinho como é que tem que ser a posição da palheta, sem pressa para não danificar a tua palheta, certo? Agora que já estamos, então, com a boquilha pronta, com a palheta colocada e com a abraçadeira posicionada, vamos juntar a boquilha com o barrilete, que é o nosso pescoço do clarinete. Já estamos aqui com a nossa vaselina, com o nosso grease, que vai facilitar a montagem, ó, fica macio e fácil de colocar. É muito importante utilizar esse grease logo no início da montagem, porque aqui também vai ser feita a afinação do clarinete. Então, quanto mais fácil esse movimento, melhor vai ser depois para fazer o ajuste da afinação do clarinete. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Posicionar o lábio dobrado em cima dos dentes, na palheta, pôr os dentes em cima da proteção e assoprar com força e constância. Você vai posicionar o lábio aqui, o dente aqui, e ao invés de assoprar só, você vai fazer para dar um primeiro golpe de ar que venha com mais força e mais intensidade para a produção do som, dessa maneira. Certo? Então, estamos agora com a nossa boquilha e o nosso barrilete montados. Vamos tentar produzir esse som juntos. Posicionando novamente o lábio aqui, dobrado em cima do dente e o dente na proteção. Foi? Então, recomendamos que a gente tente produzir o som primeiro com a boquilha e com o barrilete para tu já ter uma experiência de som e para já reconhecer como é que vai ser a embocadura para produzir som no instrumento. Agora, vamos terminar de montar, então, o clarinete, passando o restinho de vaselina nas outras partes e vamos produzir o som com o instrumento todo montado, então. Aqui, ó, vamos passar na cortiça do corpo superior. Montar o barrilete aqui. A palheta sempre fica na direção da parte que vai ficar com o teu corpo no clarinete, então essa chavezinha aqui fica alinhada com a palheta. E agora vamos montar com o corpo inferior. Muito cuidado, aqui é necessário uma atenção extra. Ao montar o clarinete aqui, sempre temos que tentar evitar apertar essas chaves aqui, porque esse encaixe, ele vem perfeito nessa peça aqui. Qualquer chave que seja apertada, levantando aqui, ó, ou abaixando aqui, a gente pode acontecer um choque com as duas chaves, ó. Tá vendo? Isso pode acabar estragando o instrumento. Então, sempre muito cuidado, segurando aqui em cima, para que não se aperte nenhuma chave dessa região, e aqui embaixo, para que não se aperte nenhuma chave dessa região, e que a gente possa encaixar com tranquilidade, assim, sem estragar o nosso instrumento. E aqui vamos passar a vaselina também no corpo inferior. Então, agora nós já passamos o lubrificante aqui na nossa cortiça do corpo inferior e vamos montar a campana. E dessa forma, estamos com o nosso clarinete montado. Agora, então, com o nosso clarinete montado, vamos produzir o nosso som e a nossa primeira nota com o instrumento todo montado. Lembrando que a nossa mão direita é posicionada no corpo inferior do clarinete, o polegar fica apoiado aqui no suporte que é feito para o polegar, e a mão esquerda fica no corpo superior do clarinete. Agora, a nota que nós vamos produzir, nós não vamos utilizar nenhum dedo, não vamos pressionar nem aqui e nem aqui.
O único dedo que a gente vai utilizar é o polegar para apoiar o clarinete aqui. Então, vamos produzir a nota Sol. Lembra? O lábio dobrado em cima do dente, na palheta, e o dente em cima da proteção. Então, vamos tocar junto comigo. Vamos fazer primeiro uma nota longa, o máximo que tu conseguir, e depois a gente vai fazer 3 notinhas curtas e uma nota longa. Vamos lá. Mais uma vez, então, a nota longa. Agora, vamos fazer 3 notas curtas e uma nota longa. Pode parar para respirar entre cada nota e lembra que para dividir as notas, a gente vai dar o golpe de língua, que é bater com a pontinha da língua aqui na palheta, como se a gente estivesse tirando um cisco da ponta da língua. Mais uma vez. Então, agora que já aprendemos a fazer a nota Sol, vamos aprender a fazer a nota Fá, que é com o nosso polegar da mão esquerda posicionado no orifício de trás do clarinete, sem apertar a chave, somente cobrindo o orifício. Então, essa é a nota Fá. Vamos tentar junto? E agora, vamos tentar, então, fazer o Sol e o Fá. A gente toca Sol, Fá, Sol, Fá. Vamos repetir 4 vezes. Lembra? Sol tudo solto, Fá com o nosso polegar somente cobrindo o orifício de trás. Normalmente, os instrumentos têm uma tabela de digitação, que apresenta o instrumento inteiro e cada nota da escala como que é a posição no instrumento. As tabelas de digitação do clarinete, em geral, são bem difíceis de ler e de entender. Então, eu não recomendaria agora para iniciante que você fosse procurar, inclusive não vou disponibilizar aqui no vídeo a tabela de digitação, porque pode, nesse momento, confundir mais do que ajudar. Então, eu vou mostrar para vocês a digitação de todas as notas e dessa maneira, com calma, vocês vão aprendendo as posições sem precisar dessa tabela. Agora, vamos aprender, então, a fazer a nota Mi, que é muito semelhante à nota Fá, com o polegar aqui no orifício de trás e o dedo indicador no primeiro orifício aqui da frente. Cuidado para colocar essa parte bem gordinha do dedo para cobrir o orifício, não a ponta do dedo e nem a dobrinha do dedo, porque essas partes podem fazer com que vaze o ar e daí o nosso som não vai sair. Então, sempre confere, coloca o dedo em cima do orifício e confere para ver se a marquinha tá bem no meio do dedo, na parte gordinha do dedo. Essa é a parte que tem que ser colocada em cima do orifício, tá? Então, vamos lá produzir a nota Mi. Vamos juntos? Percebe que essa nota já é um pouco mais grave, então não é necessário tanta pressão aqui na boquilha. Vamos lá juntos então, o Mi. Vamos tentar agora fazer 3 vezes curtinha, batendo com a língua na palheta, e uma vez a nota longa para ver o quanto tu pode segurar. Vamos lá? Muito bom! Agora vamos tentar juntar as nossas 3 primeiras notas, que são o Sol, tudo solto, o Fá com o polegar atrás e o Mi fechando aqui na frente. Vamos fazer
Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, tá? Bem devagar, com calma. Mais uma vez. Bom, gente, então só para lembrar vocês que essas primeiras notas que a gente tá aprendendo agora são as notas mais fáceis de tirar som no início do clarinete. Porém, você pode também ter dificuldade para produzir essas notas no início, por vários motivos. Primeiro, por muita pressão nos lábios, ou às vezes um dedo que não tá cobrindo bem o orifício, ou até às vezes por não estar vibrando a palheta da maneira certa, mas com o tempo, com a prática, revendo a aula, muitas vezes tendo certeza, conferindo se tá tudo certinho, vocês vão acabar tirando esse som, sim. São notas fáceis de tirar, são notas muito úteis para várias melodias que nós vamos ver no decorrer. Então, assim, ó, com calma, com paciência, é necessário muito fôlego também, porque o clarinete, ele exige mais força e mais fôlego, né? Como comparado a uma flauta doce, por exemplo, é necessário muito mais fôlego para tirar som de um clarinete. Então, lembre de fazer exercícios também de respiração, respirar fundo antes de começar a tocar. Se sentir que tá um pouco tonto, que tá sentindo, né, tá faltando um pouco de ar, dá uma parada, dá uma respirada, faz um exercício de respiração. E daí depois a gente volta e tenta fazer som de novo. Agora que já fizemos, então, a nota Sol, Fá e Mi, vamos aprender a fazer a nota Ré, que é com o nosso dedo médio, cobrindo aqui o segundo orifício da parte da frente do clarinete. Lembrando que nós temos que cobrir sempre com a parte fofinha do dedo. Põe o dedo em cima do orifício e confere aonde que tá a marquinha. A marquinha tem que ser bem no meio da ponta do dedo, tá? Não pode ser assim, com a ponta do dedo, e não pode ser assim com a dobra do dedo. Tem que ser na parte gordinha do dedo, aqui. Então, vamos fazer o Ré. Respirando. Mais uma vez. Vamos tentar agora fazer o Ré 3 vezes curto e 1 vez longo. Lembrando que para fazer as partes curtas, nós devemos bater com a ponta da língua na palheta, como se nós estivéssemos tirando uma casquinha da ponta da língua. 3 vezes curta e 1 vez longa. Mais uma vez. E vamos agora, por fim, fazer a nota Dó, que é a nossa nota mais grave da aula de hoje, que nós vamos cobrir todos os dedos que nós cobrimos até agora e esse último orifício aqui da mão esquerda, ó, com o nosso dedo anelar. Esse orifício, ele não tem o metal ao redor, ele não é uma chave, então ele é um pouco mais fácil de cobrir. Mas também ele é um pouco difícil de encontrar, porque como a gente tem o tato, a gente fica procurando já essa parte mais alta, nesse orifício aqui a gente não vai ter essa chave. Então, é necessário que sempre fique com os dedos já mais ou menos posicionados. Quando estiver fazendo o Sol, já tente ficar com os dedos mais ou menos posicionados para que você venha e cubra os buracos sem perda de tempo e sem que você também se atrapalhe com as outras chaves. O recomendado é produzir a nota sempre com os dedos já posicionados aqui, e não assim com a mão longe. Porque se eu for fazer a nota, eu vou ficar procurando os orifícios, e isso pode fazer com que eu acabe me atrapalhando e que interfira no meu próprio som na hora de eu fazer a nota. Então, fique com a mão posicionada próxima já aos orifícios, e vamos tentar fazer então a nota Dó. Fechando todos os orifícios, respirando fundo. Vamos lá.
Mais uma vez. O dó é uma nota grave, então não pressione o lábio com força contra a palheta. Bem relaxado o lábio, somente sopro e golpe de língua na palheta, sem pressão. Vamos fazer 3 vezes a nota dó curta, respirando, e 1 vez a nota dó longa. E agora vamos fazer a nota ré e a nota dó juntas. Então, agora que já aprendemos todas as nossas notas da mão esquerda, que são a nota sol, fá, mi, ré e dó, vamos aprender a fazer um exercício de respiração para facilitar a nossa produção sonora no instrumento e também para nos ajudar que não falte fôlego na hora de executar a nossa primeira melodia. O que eu recomendo é que você fique de pé, para você ficar mais confortável e também para poder estar na posição correta para melhor aproveitamento dos pulmões. Com os 2 pés firmados no chão, você tenta esvaziar os pulmões o máximo que puder, assoprando pela boca e apertando o peito dessa maneira. Quando você sentir que os pulmões estão bem vazios, que não tem mais nada de ar, você vai respirar fundo pela boca, num sopro só, pela garganta assim. E prende o ar. Nesse momento que você prendeu o ar, você conta 5 segundos com os pulmões cheios, sem soltar o ar. Então, vamos fazer juntos. Esvazia. Enche. E agora solta em sopro. Lembre sempre que quando você for respirar, o que você tem que encher de ar é o peito e as laterais nas costelas. Nunca respire dessa maneira. Porque a partir do momento que você faz isso aqui, você está fazendo com que as suas costelas pressionem os pulmões e dessa maneira os pulmões não vão encher de ar da maneira certa. Nossos pulmões precisam de espaço para que eles se encham, para que eles dilatem e para que eles ocupem todo o seu espaço com oxigênio. Dessa maneira, nós precisamos ficar retos, com a nossa coluna reta, nessa posição, deixando que eles expandam naturalmente, sem pressão, sem pender para trás e sem pender para frente, retos. Então, vamos juntos dessa maneira novamente. Agora, respiramos, seguramos 10 segundos e vamos soltar o ar fazendo assim. Até o fim. Então, 4 sopros e o 5º sopro até o fim do nosso ar. Vamos lá? Esvazia tudo. Inspira pela boca. Esse exercício pode ser repetido várias vezes. Ele é um exercício de expansão. Esses exercícios de expansão, eles nos dão maior capacidade pulmonar, maior resistência e principalmente um fôlego mais profundo. Em geral, eu recomendo para os meus alunos e minhas alunas que façam esse exercício sempre antes de tocarem, como um aquecimento, antes mesmo de produzir som no instrumento, e todas as vezes que sentirem tontura no início, porque como a gente está aprendendo a tocar um instrumento que a gente não é acostumado a pôr tanto fôlego, pôr tanta pressão, toda vez que sentir uma tontura ou sentir uma falta de ar, eu recomendo que faça também. E o recomendado é fazer uma vez segurando 5 segundos, uma vez segurando 10 segundos. Não é necessário fazer demais, porque quanto mais fizer, a gente acaba sentindo uma sonolência e acaba ocorrendo uma baixa na nossa pressão. Então, isso também não, em excesso também não é bom. Então, fazer uma vez segurando 5 segundos e uma vez 10 segundos antes de tocar o instrumento e toda vez que sentir alguma falta de ar. Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer 3 exercícios de escala para a gente praticar essas notas que nós aprendemos na aula de hoje.
Então, primeiro nós vamos executar as notas do Sol ao Dó, em ordem decrescente. Depois a gente vai executar as notas do Dó ao Sol. E uma última vez, vamos fazer a escala, então, subindo do Dó ao Sol e descendo do Sol ao Dó em sequência. Então, o exercício vai funcionar da seguinte forma. Eu vou tocar para vocês e depois vocês vão ter aqui na tela a partitura para vocês acompanharem junto com o playback. Então, estamos prontos para aprender a melodia da nossa aula de hoje. Eu vou apresentar para vocês uma vez ela, tocando inteira, com acompanhamento, e depois a gente vai pegando parte por parte para vocês tocarem junto comigo. Lembrando que o material dessa aula vai estar disponível na descrição do vídeo, em PDF as partituras e também o áudio do acompanhamento para vocês ensaiarem em casa. Agora que já conseguimos, então, executar a nossa primeira melodia, eu tenho um desafio para ti que conseguiu executar ela com perfeição, sem erros, respirando pausadamente, executando ela junto com o acompanhamento. O nosso desafio vai ser tocar a música no dobro da velocidade. Então, nós vamos executar uma vez ela rápida, para ver como é que é, e depois nós vamos, no final, executar uma vez na velocidade certa, e assim que ela termina, já fazemos ela rápida. Vamos lá?
Muito bom! Conseguimos terminar a nossa aula executando a nossa primeira melodia e também realizando o nosso desafio, que foi a música mais rápida. Gostaria de lembrar a todos vocês que é muito importante que a gente ensaie bastante em casa. Praticar é o segredo do sucesso para conseguir aprender um instrumento. Lembrando também de todos os cuidados que tem que ter com o instrumento ao montar e desmontar, atenção às peças, depois de tocar, secar ele por dentro com o material que vem do kitzinho de higiene, cuidado com a palheta, sempre retirar a palheta depois que tocar, secar a palheta, guardar ela no estojinho para que ela não fique em contato com a saliva, porque ela pode mofar, isso pode reduzir a durabilidade da tua palheta, também pode interferir no som do próprio instrumento. Então, todos esses cuidados são necessários. E outra coisa, não se frustre se nessa primeira aula, assistindo pela primeira vez o vídeo, tu não vai conseguir já sair tocando a música. Então, se for necessário assistir 3, 4, 5 vezes o vídeo até conseguir executar a nossa melodia, até conseguir acompanhar o nosso playback, não tem problema, é bem tranquilo. Esse é um desafio que você abraçou e você vai conseguir no seu tempo. Nos vemos então na nossa próxima aula, que será a nossa aula 3, onde nós vamos aprender mais notas no clarinete e vamos aprender novas melodias no nosso instrumento. Até a próxima! Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.